Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais um momento da aula de espanhol no primeiro ano D. Hoje vamos fazer a devolutiva da nossa última tarefa avaliativa para compreendermos melhor onde foram os acertos e onde foram os erros e tentar consertar, certo? Então vamos lá. A primeira questão, ela nos direcionava ao conteúdo que a gente estudou durante o mês de novembro, que foi o mundo futeboleiro, o mundo do futebol, certo? A primeira questão dizia assim: observe a imagem e responda qual esporte está em evidência na capa de revista. Esse Marca é um famoso jornal da Espanha, né, que fala sobre futebol. E esse jornal, essa capa, ela foi mostrada para vocês, uma capa parecida com essa, foi mostrada na videoaula falando sobre o mundo futeboleiro, certo? Então, não teria como errar essa questão se você prestou atenção na videoaula que se referia a esse conteúdo. Então, a resposta poderia ser em português, futebol ou futebol em espanhol. Essa era a resposta da primeira futebol, da primeira questão. Por que essa resposta? Você vai perceber na capa que está em evidência foi penalti, referência ao que é pênalti. Olha aqui os jogadores, olha o Cristiano Ronaldo na frente. Então não teria como não ser relacionada ao futebol. A segunda questão já foi sobre o outro assunto que a gente estudou, sobre as horas em espanhol. Eu coloquei aqui um relógio e coloquei a pergunta assim: que horas marca o relógio em espanhol? Que horas marca o relógio em espanhol? Você teria que responder em espanhol. A maioria acertou, né? E a resposta seria son las 12 em punto, que é uma forma de falar, ou es medio-dia. Es medio-dia. Essa era a resposta correta para essa parte dessa questão, viu, gente? Poderia também ser las 12. E pensar o seguinte, nessa questão, às vezes o aluno também não acertou porque não prestou atenção na videoaula relacionada ao conteúdo das horas. E lembrando que você pode ter colocado de uma outra maneira, mas às vezes foge da regra específica que o espanhol diz, né? Eu expliquei para vocês que quando for se referir a, por exemplo, vamos falar que é 1 hora da tarde, no espanhol se diz es 1 de la tarde e não son la 1 de la tarde. O son, o verbo conjugado, o verbo ser conjugado no plural é mais relacionado para a partir de 2 horas, para as 12 horas em ponto, entendeu? Então são essas questõezinhas que a gente tem que prestar atenção quando vai responder uma questão desse tipo. Na terceira questão, eu trouxe mais uma vez o conteúdo relacionado às horas, não é isso? E aqui ele pergunta, neste momento que você está realizando sua tarefa avaliativa do mês, que horas são? Responda em espanhol de acordo com as letras. Teve gente que respondeu a hora que estava fazendo muito bem. Teve uns que utilizou a regrazinha, né? Quando for 1 hora, o verbo é o es, o singular, o verbo ser, conjugado. E quando for relacionado às 12 horas, às 2 horas, son las 12. São duas horas, são as 3, tá entendendo? Olha o verbozinho. Então, se eu fosse colocar aqui, eu ia dizer que é lá 1:35, certo? Então, essa era a resposta à hora específica que você estava fazendo a sua tarefa avaliativa. A última questão, eu trouxe o quê? Um outro conteúdo que a gente estudou também, que foi a pronúncia de palavras que tem la doble L, que são os 2 L's, o dígrafo é L, e o som da letra Y, que é o Yzinho do português. Só que eu só trouxe o LH. Aliás, la doble L em espanhol. Eu coloquei uma palavra que estava no exemplo também dado na videoaula, quando eu disse assim, ao pronunciar a palavra calle.
que é rua em português, quais são as possíveis pronúncias? Eu expliquei para vocês que as possíveis pronúncias de la doble L, que são o dígrafo, ele são a repetição da letra L duas vezes, eu posso dizer la calle, com LH, la calle, com DJ, com som de DJ, la calle, com som de J, la calle, com som de I, e também com som de X no português. Então, gente, a resposta correta era a letra D. Se eu não me engano, apenas um aluno aceitou essa questão. Porque eu ainda coloquei somente LH? Não. Somente DJ? Não. Vai depender da região. Eu também expliquei isso. Então, veja aqui que a nossa tarefa avaliativa ela está toda focada no slide que eu posto para vocês. Além da videoaula, eu coloco o slidezinho. E, se você prestou atenção, se você acompanhou as videoaulas, você tem toda a oportunidade de ter sucesso na sua tarefa avaliativa, tá bom? Fica aqui a nossa devolutiva. Quero que, para finalizar, você comenta aqui na descrição desse vídeo